A viagem da alma após a morte. E também queria apresentá-lo ao seu bisavô e sua bisavó. Embora você não os tenha visto, eles ainda são nossos parentes. Oh, que interessante! E onde estão eles agora? Então, eles antes eram acadêmicos, até que acabaram nos campos de Stalin, onde morreram. E agora, eles dirigem uma escola para crianças. Sintonize-se comigo e vamos voar até lá! Ian e seu avô se encontraram ao lado de um velho castelo, ao redor do qual várias crianças de diferentes idades corriam e brincavam, e cerca de uma dúzia de adultos agiam como crianças, e gritavam uns com os outros, em vozes infantis. No alpendre ao lado deles estava um homem imponente, com roupas do início do século XIX. Apresento-lhe seu bisavô, Gennady. Muito prazer em conhecê-lo. Fico feliz em saber sobre os meus parentes que moram aqui. Muito bem, Ian. Eu de vez em quando observava sua vida, apesar de nunca nos termos visto. E quem são essas pessoas? Esses são nossos alunos. É que quando uma pessoa idosa chega aqui, ela rapidamente fica mais jovem. E quando chega uma criança, ela rapidamente cresce, mas sua personalidade não acompanha o corpo. E ela se torna uma criança adulta. Aqui então, ensinamos nesta escola, para que ela possa desenvolver harmoniosamente sua personalidade e alcançar a idade do corpo. Muito interessante. Agora vamos até sua bisavó. Nesse momento, ela está dando uma aula de literatura. Esta é Olga, sua bisavó. Ah, você é o Ian. Muito feliz em ver você. Mas o jeito que você está vestido é horrível. Olha, isso vai ficar bem em você. Oh, mas isso é muito antiquado. Mas combina com você. Não querendo entristecer sua bisavó, Ian conformou-se com o novo visual e perguntou: Estes são realmente os 3 mosqueteiros e D'Artagnan sobre os quais Dumas escreveu? Sim, mas não são pessoas vivas. São fantasmas dos heróis. Cada escritor, ao criar sua obra, cria os fantasmas de seus heróis. Os leitores é que os carregam com sua energia, e eles se tornam muito fortes. E, por sua vez, podem influenciar quem lê sobre eles no livro, como se enchessem o leitor com seu espírito. E embora Dumas tenha descrito eventos históricos, seus heróis são um pouco diferentes das pessoas que ele descreveu. E então esses fantasmas também vivem? Nós podemos falar com eles? Sim, mas são como robôs, desempenham apenas um papel e não são capazes de mais nada. Embora um humano também seja um pouco semelhante a eles, apenas tem mais funções. E de vez em quando, alguns deles podem morrer e outros se formarão em seu lugar, especialmente quando cresce ou cai em um ambiente diferente. Sim, eu também gostaria de estudar numa escola assim. Bem, ainda não é tarde demais. Também ensinamos adultos. Não damos notas porque elas apenas dão origem a um complexo de inferioridade ou desenvolvem o ego. Uma pessoa começa a estudar não por causa do conhecimento, mas por causa de uma nota. E isso é uma estupidez. Além disso, a aprendizagem é interessante e animadora. Muitas vezes, as crianças ensinam umas às outras, porque assim a criança aprende melhor a matéria, quando um colega explica para ela e o próprio professor começa a entender melhor a matéria. Além disso, ensinamos apenas o que é interessante para a criança, pois ela simplesmente não precisa de todo o resto, que só serve para entupir o cérebro dela. Claro, também não há exames e coisas para decorar, pois tudo isso deixa a criança mais burra. Ela não deve apenas decorar a matéria dada, mas sim aprender brincando, resolvendo enigmas, ouvindo histórias fascinantes ou participando naquilo que aprende, na prática, em situações. Somente essa forma de aprendizagem é realmente útil. A educação, separada da vida, da criatividade, do interesse da criança, é inútil para ela e até prejudicial.
Então Ian viu que duas mulheres e um homem se aproximavam do bisavô. As mulheres, interrompendo uma a outra, emotivas, começaram a explicar que ambas foram esposas daquele homem durante sua vida. Apenas uma morreu antes, depois da qual ele se casou com a outra, e cada uma agora defendia seu direito a ele. Eu me tornei sua primeira esposa, então eu deveria estar com ele agora. Não, ele jurou amor eterno pra mim. Esperem. Que diferença faz quem é a primeira e quem é a segunda? A monogamia é apenas um padrão estúpido que existe na Terra. Tudo isso não é necessário aqui. Se você quiser e ele não se importar, ficam todos juntos, os três. O único problema é a sua educação. Vocês foram ensinados a serem exclusivos no relacionamento e salvar sua família, mesmo quando já é insuportável estarem juntos. Mas isso tudo é uma bobagem. As pessoas podem fazer o que gostam e o que agrada ao outro. Os muçulmanos, por exemplo, têm 4 esposas. No Tibete, as mulheres tinham vários maridos, por mais ignorantes que fossem os padrões inventados por uma sociedade doente. Mas eles não são necessários. Podem viver como quiser, desde que todos estejam bem e felizes. Seja bom, não de um modelo imposto a ser seguido, mas bom de verdade, que se esforça para viver no amor e na harmonia, e não em competições de egoísmo. É assim que se deve reeducar os adultos, que foram mutilados por uma ideologia estúpida na Terra. Muitos tipos de insanidades eles escutam das pessoas lá, então eles sofrem por toda a vida. O cartoon é baseado no livro A Viagem da Alma Após a Morte. Encontre A Viagem da Alma Após a Morte no website amazon1.org/books. Conheça práticas interessantes e conhecimentos espirituais nos websites de nossos parceiros. Você encontrará detalhes na descrição do vídeo.